Olha, gente, o mês de março marca campanha de conscientização sobre o câncer de rim, com o próximo dia 20 sendo a data oficial de combate à doença. Mas é o mês todo de alerta. Dia 20 é a data, mas é o mês todo de alerta. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, esse tipo de câncer representa cerca de 3% dos tumores malignos urológicos do Brasil. 3%. Sendo mais comum entre os homens. Atenção, macharal aí, ó, rapaziada. Muito comum entre os homens, hein? Tem que ter cuidado. E o Será tem feito um tratamento minimamente invasivo com a cirurgia robótica, que garante mais precisão e recuperação rápida. Bom, antes de falar da cirurgia, eu quero falar ainda sobre a prevenção. Vou conversar aqui com o médico urologista e cirurgião robótico, o doutor Diego Capibaribe. Doutor Diego, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, doutor Diego. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua participação, a sua disponibilidade para informar nosso público, doutor. Doutor, antes de falar da cirurgia em si, porque quando você fala em cirurgia, é porque o problema já aconteceu, não é? A pessoa não preveniu, né? Pegou a doença está acometida a doença e precisa da cirurgia. Antes, vamos falar da prevenção. Por que os homens são o público mais atingido pelo câncer de rins, doutor? O câncer de rim, ele tem alguns fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença, né? Os principais riscos, a obesidade, o uso do cigarro. Com a obesidade, o uso do cigarro, você pode desenvolver também hipertensão e problemas do funcionamento do rim, que a gente chama de insuficiência renal, pacientes que fazem hemodiálise. Você vê que é uma sequência de fatores que vão se somando e podem gerar câncer de rim com mais frequência. A gente sabe que as mulheres se cuidam mais que os homens, então elas vão ter menos fatores de risco para o câncer de rim. Então, os homens têm o dobro de chance, aproximando mais ou menos o dobro de chance de ter câncer de rim do que as mulheres. Ainda bem que essa questão do câncer de rim representa apenas 3% dos tumores malignos que são descobertos aqui no Ceará, né, doutor? Isso, em torno de 3%. Você vai ter uma média nacional em torno de 10 a 12 mil casos por ano, e desses, 7, 8 mil são em homens. Então, essa é mais ou menos a estatística. Apesar de ser 2 a 3% na população que tem câncer, é câncer de rim, é uma doença que precisa ser lembrada porque não dá sintomas quando está naquele estágio ideal para tratar, operar, preservar o rim e ficar curado. Pronto, era exatamente isso que eu ia perguntar ao senhor. Como é que uma pessoa descobre que está com câncer de rim? Deus defende, Deus o livre. Mas assim, como é que faz para que se possa descobrir precocemente a doença? Os tumores hoje em dia eles são diagnosticados cada vez mais cedo por conta da facilidade de conseguir exames como ultrassom de abdômen. Pessoas que têm dor, vamos dizer, na vesícula, ou pedra no rim, ou chegam numa emergência com dor abdominal a esclarecer, fazem ultrassom com muita frequência nas emergências. E muitos dos tumores que a gente identifica são assim. São tumores que a gente chama de incidentalomas, tumores incidentais. Por acidente, eles foram encontrados. E isso, hoje em dia, é em torno de 70% a 80% dos tumores de rim. Eles são identificados por acidente, procurando outras doenças, pesquisando outras situações. Você encontra um nódulo de 1, 2 centímetros, completamente assintomático, o paciente não sente nada e ele identifica. Então, quem faz ultrassom com frequência todo ano, quem tem histórico familiar, são pessoas que descobrem muito antes de aparecer o sintoma, que é quando o tumor já está muito grande e muitas vezes fora de uma capacidade terapêutica curativa. É por isso, doutor, que nos últimos anos, porque eu faço, por exemplo, o check-up todos os anos, né? E aí, eu não fazia isso, mas nos últimos, acho que 5 anos, mais ou menos, 5, 8 anos, o meu médico pediu para que eu acrescentasse nos exames de check-up a ultrassonografia, porque eu fazia, olha, coração, exame do coração, pulmão, raio-x e tal, e fazia exame de sangue, mas não fazia tomografia computador, tomografia não, como é que chama? A ultrassonografia eu não fazia. E nos últimos anos tenho feito a ultrassonografia. É exatamente para descobrir esse tipo de câncer, né, doutor?
Isso, a incidência de tumores encontrados muito pequenos, são os estágios iniciais em pacientes cada vez mais jovens, tem se tornado uma rotina no consultório do urologista. Poucos urologistas nunca operaram alguém com 30, 40 anos com nódulos bem pequenos, que 50 anos atrás, quando o ultrassom não era tão comum, tão presente no nosso dia a dia, a gente só iria descobrir casos fatídicos de pessoas jovens, 50, 50 e poucos anos, com tumores muito grandes. Eles começaram pequenos. E o ultrassom, como ele é fácil de você conseguir, até mesmo particular, ele não é um dos exames de imagem mais caros. E como ele não tem radiação, ele pode ser realizado com frequência todo ano, sem trazer problemas para o paciente. Uma tomografia, ela tem radiação em torno de 100 vezes de um raio-x. Uma ressonância, ela é demorada, ela é difícil de encontrar em cidades menores, mas o ultrassom, ele está disponível e ele não tem efeitos colaterais. Então, a realização de ultrassons de forma cada vez mais comum tornou o diagnóstico precoce também cada vez mais comum. E deve fazer parte da avaliação anual de todo mundo. Agora eu estou entendendo por que os médicos agora estão me pedindo para eu fazer ultrassonografia todos os anos. Bom, doutor, agora falar sobre a cirurgia robótica, né? Aqui no Ceará há essa cirurgia, onde? Já nos hospitais públicos já há essa cirurgia através do SUS? Bom, a cirurgia robótica, ela já é uma realidade no setor privado, já tem vários anos, quase mais de 5, 7 anos aqui no Ceará. Ultimamente, os hospitais têm adquirido o robô com mais frequência, você vê cada vez mais, cada ano, mais hospitais que vão adquirindo. Não existe o robô no SUS ainda aqui no Ceará, especificamente em hospitais do SUS, mas hospitais como da rede ICC, o Hospital Haroldo Joaçaba, ele tem o robô que é utilizado também no SUS através de projetos de pesquisa, projetos em parceria com prefeituras, governos, a gente consegue insumos para realizar procedimentos no SUS. Mas hospitais do SUS especificamente não tem ainda no Ceará, mas isso com certeza é uma perspectiva de futuro, porque é uma tecnologia que se incorporou muito bem no tratamento de doenças complexas como o tumor no rim, onde você faz de tudo para salvar o rim, curar do tumor, reconstruir estruturas muito delicadas desse órgão tão importante, evitando pacientes no futuro adquirirem insuficiência renal, necessidade de hemodiálise, que abrevia muito a vida desses pacientes. Então, é uma tecnologia que, com o passar do tempo, vai se incorporar cada vez mais, principalmente no tratamento de doenças dos rins, da próstata, bexiga, órgãos complexos, principalmente na minha especialidade. Doutor, dá para o senhor falar assim, que as pessoas entendam como é que é a tecnologia da cirurgia robótica, como é que ela é, por que ela é menos invasiva do que as outras cirurgias? O rim, ele é um órgão muito profundo dentro do corpo. E quando você precisa das mãos para operar, você precisa de muito espaço para que as mãos cheguem nesse órgão. Você precisa, então, de uma incisão muito grande. E esse corte grande na barriga requer uma grande recuperação. Músculos voltarem a se conectar para que você possa fazer o esforço de se levantar, o esforço de carregar um peso, um filho, dirigir. E a cirurgia minimamente invasiva é realizar a mesma cirurgia, mas sem a necessidade desse grande corte. E o abdômen, quando você não o viola de uma maneira importante, quando você faz pequenos furinhos para colocar pequenos braços do robô lá por dentro, são incisões de 1 centímetro, 1,5 centímetros, que se recuperam com muito mais velocidade. A cirurgia minimamente invasiva, ela precisa também criar um espaço dentro do abdômen, que a gente faz isso com ar sob pressão. Essa pressão, ela empurra o vaso sanguíneo fechado e aí você tem também menos sangramento, menos necessidade de transfusão. Com menos incisões, você tem menos dor, menos tempo até se recuperar plenamente e volta à vida normal. Então, as cirurgias minimamente invasivas são aquelas que machucam menos o corpo para fazer aquele mesmo trabalho de tratamento e cura do câncer de rim. Um outro detalhe é que, ao invés de você precisar olhar para o órgão de longe, naquele espaço que você precisa abrir muito para ter acesso,
a câmera de altíssima resolução e com uma amplitude de imagem, e no robô ainda o advento do 3D, a percepção de profundidade, faz com que a cirurgia fique um pouco mais delicada, precisa, e tumores mais complexos, a gente adquire então a capacidade de preservar o rim, tirando o tumor, mesmo em situações que antes só se pensava em tirar o rim por completo, deixando a pessoa apenas com um, e riscos de outras doenças que podem afetar esse rim. Ah, que coisa linda, viu, doutor? Mas que coisa linda, rapaz. O homem é muito inteligente. A tecnologia dessa daí, meu Deus do céu. Quer dizer, só alguns furinhos só no organismo da pessoa consegue fazer uma cirurgia melhor do que se fosse cortando a pessoa, né? Essa cisão que o doutor falou, nada mais é do que um corte muito grande na barriga, e o médico não tem aquela proximidade que tem exatamente com a câmera. Perfeito, perfeito, a tecnologia, muito bacana mesmo. Tomara, doutor, que essa tecnologia esteja muito em breve exatamente à disposição de toda a população. Né, de toda a população através do Serviço Público de Saúde. Agora, melhor do que isso é você prevenir para que você não seja preciso exatamente passar por esse procedimento. Doutor, alguma pergunta? Beber muita água ajuda a prevenir doenças graves, inclusive o câncer? Beber muita água? Tudo aquilo que ajuda o rim a funcionar normalmente vai prevenir o câncer. Se você não fuma, o cigarro, quando ele é absorvido pelo pulmão, ele cai na corrente sanguínea, as substâncias que precisam ser removidas de alguma forma. Então, você vai ter, no local da absorção, tanto no trato respiratório, pulmão, digestivo, também no sangue, aqueles órgãos de limpeza do sangue, como o fígado e o rim, eles vão precisar lidar com aquelas substâncias e vai dificultar o seu funcionamento. Quando você bebe muita água, na verdade, bebe água o suficiente para o xixi sair no amarelo clarinho ou transparente, o amarelo ouro, como a gente chama, ele funciona melhor, porque ele lubrifica melhor aqui as pequenas unidades de funcionamento do rim. Você dilui as substâncias que estão agressivamente atuando no rim. O sal que precisa ser eliminado, o rim tem dificuldade se você não tiver uma água para carregar esse sal. Se você come comidas muito pesadas sempre, bebe pouca água, come pouca fruta, verdura e legume, se você tem um corpo muito volumoso, que é a obesidade, e os rins não crescem, quando você cresce também o volume corporal, ele tem que trabalhar de uma maneira mais difícil. Se você tem pressão alta, essa pressão, ela agride o rim por dentro dos vasos. Então, beber água, cuidar da quantidade de sal, cuidar do volume corporal e aquilo que você coloca para dentro do corpo é muito importante para não só evitar o desgaste do rim, como no momento de alguma necessidade de desgaste, ele ter pelo menos os insumos para trabalhar de uma maneira melhor. Perfeito. Perfeito, doutor, perfeito. O senhor parece que é professor, né? Fala de forma muito didática e muito clara, de coisas tão complexas. O senhor trata assim de uma maneira muito clara e muito objetiva. Parabéns, legal demais. Então tá aí, ó, gente. Evitar a obesidade, né? Evitar o cigarro, tabagismo, né? Beber água, consumir pouco sal, o mínimo possível, e acrescentar aqui, doutor, atividades físicas que vão exatamente ajudar vocês a manter exatamente esse corpo melhor, sem obesidade, porque vai maltratar muitos rins. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. O senhor é realmente, doutor Capibaribe, doutor Diego Capibaribe, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho aí salvando vidas. Muito obrigado, obrigado pelo convite e fico à sua disposição. Da mesma forma, doutor. Muito obrigado. Um abraço para você.